sejam bem-vindos a este momento de reflexão aqui no Centro Espírita Bezerra de Menezes, acerca dos ensinamentos do nosso Mestre Jesus. Hoje iremos conversar sobre a preparação de um novo mundo e, para isso, iniciaremos com uma leitura do livro Taça de Luz, pelo Espírito Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier, intitulada Educação. Educa o terreno e terás pão farto. Educa a árvore e receberás a bênção da fartura. Educa o minério e obterás a utilidade de alto preço. Educa a argila e plasmarás o vaso nobre. Educa a inteligência e atingirás a sabedoria. Educa as mãos e acentuarás a competência. Educa a palavra e colherás simpatia e cooperação. Educa o pensamento e conquistarás a ti mesmo. Sem o alfabeto, anoitece o espírito. Sem o livro, falece na cultura. Sem o mérito da lição, a vida seria animalidade. Sem a experiência e a abnegação dos que ensinam, o homem não romperia as faixas da infância. Em toda parte, vemos a ação da providência divina no aprimoramento da alma humana. Aqui é o amor que edifica, além é o trabalho que aperfeiçoa. Mais adiante é a dor que regenera. Meus amigos, a Terra é nossa escola milenária e sublime. Jesus é o nosso divino mestre. O Espiritismo, sobretudo, é obra da educação. Façamos da educação com Cristo o culto de nossa vida, para que a nossa vida possa educar-se e educar com o Senhor, hoje e sempre. Então, que bela leitura, né? Que o Espírito Emmanuel nos deixou para o início desse momento de reflexão acerca da preparação de um novo mundo. E para iniciar essa conversa, né, sobre a preparação do novo mundo que nos aguarda, vamos começar falando sobre a educação. Que a educação integral, ela leva em consideração todas as dimensões: física, afetiva, cognitiva, socioemocional e ética. E essa educação é relacional e acontece nos diversos espaços de aprendizagem em que nós temos a oportunidade de participar, não é mesmo? Alguns teóricos da área de educação, eles propunham capacitar os educandos a exercerem mudanças fundamentais na sociedade. Não só de humanizar a educação, como também de conhecer sua importância na formação dos indivíduos. E trazendo para o pensamento espírita, a educação pode iluminar-se com uma filosofia que transpõe todos os imediatismos, que transcende todos os limites, que amplia os horizontes, que atende aos mais nobres interesses e ainda exerce essa função nos dois planos da vida, com um objetivo de grande alcance e valor moral. Pois, possuindo livre-arbítrio, a criatura decide seguir este ou aquele caminho, eleger determinado lema de vida, perseguir este ou aquele ideal. Então, a educação, ela é a forma que é capaz de impulsionar o progresso do homem, em todos os aspectos, e que os estímulos que ela oferece às criaturas muito contribuem para o seu aperfeiçoamento. Os bons e os maus exemplos, as boas ou más sugestões, elas podem influir no comportamento do indivíduo, que poderá seguir um ou outro caminho, segundo o veredito da sua própria consciência. Pois é com grande importância que a educação resulta de responsabilidade na grande caminhada que nós estamos, que é a caminhada da evolução, né, daqueles que, e também somos responsáveis pela evolução daqueles que caminham conosco nos diversos espaços, principalmente no nosso lar.
e todos sentem necessidade de educar as novas gerações, educar dentro dos padrões mais humanos, de ideais mais espiritualizados, que atinjam em todas as formas de vida, né? E Allan Kardec, com o Espiritismo, ele trouxe esclarecimentos decisivos ao magno problema da educação, ao definir o homem como espírito reencarnado, viajou milenar das estrelas, do mundo físico, em busca de aperfeiçoamento. E a doutrina espírita, ela nos esclarece que o homem, ele não pode ser educado somente para a vida que começa no berço e termina no túmulo. Por isso que Emmanuel, lá no livro Missionários da Luz, ele nos diz: ao espiritismo cristão cabe atualmente no mundo grandiosa e sublime tarefa. Não basta definir as características veneráveis do Consolador da humanidade. É preciso revelar-lhe a afeição do movimento libertador das consciências e dos corações. Desse modo, o Espiritismo tem uma feição eminentemente educativa, pelo fato de libertar consciências e aprimorar os sentimentos, de acordo com o conceito de educação moral e educação espiritual do homem. Quando todos os homens na Terra souberem que são espíritos imortais, habitando temporariamente um corpo de carne, e que a alma, em qualquer parte, recebe, de acordo com as suas criações individuais, o que semeia, e graças a Jesus e suas suaves palavras no Sermão do Monte, no qual nos apresentou tão lindamente as bem-aventuranças, não é mesmo? Quando ele nos diz que bem-aventurados os humildes de espírito, porque dele é o reino dos céus. Isto é, bem-sucedidos na experiência terrena os que cultivam a humildade. Quando Jesus nos diz, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra, ele nos diz, bem-sucedidos no esforço evolutivo, todos aqueles que usam a paciência, a brandura, a afabilidade nos embates e dificuldades da vida. Quando ele nos diz, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos, ele nos diz que os que procuram com empenho aprender o sentido da justiça divina, conforme as necessidades e os merecimentos. Então, são pessoas bem-aventuradas, não é? Assim também como os misericordiosos, porque alcançarão a misericórdia. Então, Jesus nos diz que bem-sucedidos no caminho do mundo, todos os que reconhecem seus defeitos e desenvolvem sentimentos de compreensão, solidariedade e benevolência, ensinando sem censurar. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Então, bem-sucedidos na conquista dos dons espirituais. E por compreender tão bem a mensagem do Cristo, é que Allan Kardec, notável professor e codificador da doutrina espírita, afirma: o Espiritismo não institui uma nova moral, apenas facilita aos homens a inteligência e a prática do Cristo, facultando fé inabalável e esclarecida aos que duvidam ou vacilam. E voltando à educação, diversas teorias preocupam os pais e os educadores nessa época atual. Surgem questionamentos, contestações das diversas fontes, pois sabemos que há necessidade de ensinar, mas não é conveniente encher a cabeça da criança de informações. É preciso selecionar valores, orientar a formação do caráter, pois as crianças sempre recebem influências externas e opostas muitas vezes às que são recebidas pela família. Por isso, a importância dos conceitos e valores cultivados na família para que esta criança faça uma seleção de valores, para que ela faça sua própria escolha em tempo oportuno,
Assim, os pais espíritas, como todos os outros pais de outras correntes filosóficas e religiosas, têm o dever de orientar os seus filhos dentro de princípios éticos, religiosos ou filosóficos que orientam seus próprios passos na trajetória terrena. O pai espírita, portanto, que é indiferente à orientação da prole dentro dos ensinamentos do espiritismo, não está sendo coerente com seus princípios e demonstra grande indiferença em relação ao que é mais importante aos filhos, pois é obrigação intransferível transmitir conhecimentos espíritas à família, educando de acordo com a concepção de vida que o espiritismo ele descortina. E quanto à ação de evangelizar? A evangelização é uma obra específica no campo do bem, e são poucos os que dispõem a essa ação. E Jesus ele nos convida à perseverança, à fidelidade e aos princípios estabelecidos para esse trabalho de evangelizar com Cristo de Deus. Portanto, meus amigos, a caminhada rumo à espiritualização com certeza não caminha só, caminha em boa companhia. Quem não desiste no meio do caminho, encoraja os que acompanham a prosseguir, colaborando para que a caravana não se enfraqueça e siga unida até o fim. Perseverar no trabalho produtivo é dar testemunho dos altos planos de Jesus relativo à melhoria espiritual. E eu me despeço aqui de vocês com uma frase de Kardec. A educação, se bem compreendida, é a chave do progresso moral. Fiquemos todos com Jesus.